Você clicou para entender o que é o 3i Atlas e por que tanta gente diz que ele pode mudar o que sabemos sobre o universo. É exatamente isso que você vai receber aqui. Nos próximos minutos eu explico de onde esse objeto interestelar vem, por que ele é tão diferente do que os telescópios vão medir agora, e como esses dados podem abrir uma janela para a história mais antiga da nossa galáxia. Tudo em linguagem simples, sem exagero e com as datas que já estão no calendário dos observatórios. Primeiro, o que significa ser um objeto interestelar? É um corpo que não nasceu no nosso sistema solar. A pista está na órbita. Em vez daquela curva fechada de cometas e asteroides comuns, a trajetória é aberta, hiperbólica, com velocidade de sobra para entrar e sair. Até hoje só tínhamos visto 2 casos confirmados assim. Em 2017, apareceu um visitante estranho que ganhou apelidos e muita polêmica. Em 2019, foi a vez de um cometa que se comportou do jeitinho que um cometa deve se comportar, com coma e cauda. Agora temos o 3i Atlas, o terceiro da lista, detectado com antecedência, o que dá tempo para estudar com calma. A descoberta veio do sistema Atlas, no Chile, no dia 10 de julho de 2025. Os astrônomos perceberam um ponto andando mais rápido do que o normal e numa direção pouco comum. Calcularam a órbita e ficou claro que vinha de fora. A partir daí começa a corrida contra o relógio, mas desta vez com vantagem. Ele ainda está se aproximando, então dá para apontar instrumentos ao longo da jornada inteira. O que torna o 3i Atlas especial começa pelo tamanho estimado. Enquanto os anteriores tinham algumas centenas de metros ou algo em torno de 1 quilômetro, este pode chegar a cerca de 11 quilômetros de diâmetro. Isso coloca o objeto na categoria dos bem grandes. É importante dizer que estimativas assim vêm de brilho observado e de suposições sobre refletividade da superfície. Se a superfície for mais escura, o objeto é maior do que parece. Se for mais clara, menor. Mesmo assim, a ordem de grandeza aqui chama a atenção. A outra peça que acende a curiosidade é a origem provável. Pelos cálculos de velocidade e direção, ele parece vir de uma região antiga da Via Láctea, o chamado Disco Grosso. É um bairro da galáxia com estrelas velhas e composição química diferente. Some isso ao fato de que a idade estimada para o objeto é de cerca de 7 bilhões de anos. Nosso Sol tem aproximadamente 4,6 bilhões. Ou seja, estamos olhando para algo que pode ser mais velho que o próprio Sistema Solar, uma espécie de cápsula do tempo da formação da galáxia. Quando um cometa antigo chega perto do Sol, o calor faz gelo sublimar e liberar gases e poeira. Esse processo cria a cabeça difusa e, às vezes, caudas. É justamente essa atividade que permite à ciência decifrar do que ele é feito. A luz do Sol atravessa o gás e volta com uma assinatura. Cada molécula deixa um desenho específico no espectro. É por isso que o James Webb já tem data marcada para observar o 3i Atlas com o instrumento NIRSPEC. No dia 6 de agosto de 2025, está previsto um apontamento para procurar água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amônia e outras pistas. Se aparecerem moléculas em proporções diferentes das que vemos em cometas daqui, isso conta uma história sobre o lugar onde ele nasceu. O roteiro orbital também ajuda a planejar a campanha. O ponto de maior aproximação do Sol deve acontecer em 29 de outubro de 2025, em uma região entre as órbitas de Marte e da Terra. Em novembro, o objeto passa por trás do Sol do nosso ponto de vista e fica invisível por algumas semanas. Em dezembro, reaparece no céu noturno e os observatórios no solo voltam a medir brilho, cor e atividade. Teremos dados antes, durante e depois do periélio. Isso é raro e valioso. Por que isso pode mexer com o que sabemos sobre o universo? Porque cometas interestelares são amostras físicas de outras cozinhas estelares. A química que descobrirmos no 3i Atlas ajuda a confirmar ou a desafiar modelos de como planetas e cometas se formam em outros sistemas. Se os gelos e os pós carregarem assinaturas que não batem com o que é comum por aqui, é sinal de que há caminhos diferentes para nascer e evoluir matéria orgânica e água em outros cantos. Isso, direta ou indiretamente, toca em perguntas grandes como as condições para a vida e a distribuição de elementos na galáxia ao longo do tempo.
Tem também a discussão sobre tecnologia alienígena. Um astrônomo conhecido por levantar hipóteses ousadas sugeriu que objetos desse tipo poderiam ser sondas camufladas. A ciência trata isso como hipótese e pede evidências. Até agora, o 3I Atlas se comporta como um cometa normal, com atividade compatível com o aquecimento solar. A melhor forma de separar mistério de realidade é medir. Se houver acelerações sem causa aparente, reflexos estranhos, rotações incompatíveis com jatos de gás, isso vai aparecer nos dados e será debatido abertamente. Enquanto isso, vale manter a cabeça aberta e o pé no chão. Como os cientistas estimam tamanho e idade? O tamanho vem do brilho combinado com a refletividade suposta e, quando há atividade, do quanto de gás e poeira é emitido. A idade não é datada diretamente. Ela é inferida a partir da órbita, da velocidade e da região provável de origem. Objetos do disco grosso nasceram em épocas bem antigas da galáxia, onde a química tinha menos elementos pesados. Se o 3I Atlas exibir exatamente esse padrão, a hipótese ganha força. Espectroscopia é a ferramenta central nisso tudo. Outro ponto que deve aparecer nas medições é a chamada aceleração não gravitacional. Cometas ativos soltam jatos que funcionam como microfoguetes e mudam a trajetória um pouco. Medir essa mudança ajuda a entender a distribuição dos jatos na superfície e, por tabela, a rotação e a estrutura. Se a rotação for muito rápida para um corpo desse tamanho, pode indicar que ele é mais poroso e leve do que pensamos. Se for lenta e estável, pode ser um bloco mais coeso. Essas pistas somadas desenham um retrato físico do visitante. O que as agências e observatórios farão agora é montar um mosaico. Telescópios no solo vão registrar curva de luz, cor e coma. O James Webb e outros telescópios espaciais ficam encarregados de espectros detalhados no infravermelho, onde água e dióxido de carbono deixam marcas claras. Observatórios de rádio podem tentar detectar emissões específicas. Tudo isso entra em modelos que dizem o que é gelo, o que é poeira e o que é orgânico. Com o objeto tão antigo, a chance de encontrar compostos preservados que nunca foram cozidos por estrelas como o nosso Sol. Existe também o lado prático para quem observa o céu. Com a aproximação e o brilho crescendo perto do periélio, o 3I Atlas pode ficar ao alcance de câmeras astronômicas e telescópios amadores, principalmente depois que reaparecer em dezembro. Quem for registrar deve sempre seguir orientações de segurança para observação solar quando o objeto estiver angularmente próximo do Sol e checar mapas do céu atualizados, porque a posição muda noite a noite. No meio de tanta empolgação, vale repetir um cuidado. Idade estimada e tamanho estimado são estimativas. Elas melhoram à medida que novas medições entram. É normal números refinarem ao longo das semanas. É assim que a ciência avança, com uma primeira ideia que vai sendo corrigida por novas evidências. O importante aqui é aproveitar que, pela primeira vez, teremos um visitante interestelar grande, acompanhado do começo ao fim, com instrumentos de altíssimo nível. Se este vídeo te ajudou a entender por que o 3I Atlas importa, como ele será estudado e o que podemos descobrir com ele, deixa um like e se inscreve para acompanhar os próximos episódios.